Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É tudo. O mal da vida é esse: teme a Deus e se aparta do mal. Por causa da condição que a nossa sociedade atravessa, nós estamos a um fio de uma guerra civil. Estamos a um fio de uma ditadura ser instalada, e os direitos serem caçados. Vai haver cárcere, vai haver perseguição, vai haver desemprego, vai haver inflação. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Como vocês estão projetando a vida de vocês? Qual é o programa de vida, o seu programa de vida para os próximos anos? Quais são seus projetos para 25? Quais são? Em todas as camadas e áreas da sua vida. Paulo está dizendo: pensem, calculem o que vocês projetarão à luz dos fatos profetizados e recentemente cumpridos. Faça cálculos, planos, projetos à luz de uma realidade, não fora da Bíblia, não secular, social, mas escatológica, bíblica, até o osso, até o tutano, Bíblia. Nada além da Bíblia, sola a Escritura. Sabe por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não ponham as esperanças de vocês, não ponham esse mundo. Ele não está dizendo que é pecado se alegrar. Ele está dizendo que a origem da alegria que pode ser o pecado, a fonte da alegria, não é esse mundo. Pelo contrário, tem também uma positiva. Mas que a nossa alegria seja posta em Cristo, na sua volta. Filipenses 3, 20, 21. Mas nossa cidade é glória. Vou sapatear aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Não ponham as esperanças de vocês, não ponham esse mundo. Ele não está dizendo que é pecado se alegrar. Ele está dizendo que a origem da alegria que pode ser o pecado, a fonte da alegria, não é esse mundo. Pelo contrário, tem também uma positiva. Mas que a nossa alegria seja posta em Cristo, na sua volta. Filipenses 3, 20, 21. Mas nossa cidade é glória. Vou sapatear aqui. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Se isso aqui não causa aceleração no seu coração, gozo, júbilo, tem alguma coisa errada com você. Nossa cidade está no céu. Você não espera isso? Eu espero falar com Jonathan Edwards. Eu espero olhar para Spurgeon. Eu espero caçar e ver George Miller. De repente eu, Paulo, Moisés, Abraão, todo mundo volta. Vixe, tem alguém maior? Sim, o Cordeiro. Que cidade vai ser essa? Que lugar será esse? Uau! Não vai haver sol, o Senhor brilhará sobre nós. Não vai haver luto, nem dor, nem pranto, nem clamor. Essas coisas passaram. O mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva para o seu marido. Uau! É isso que eu espero.
Quem não espera o céu, do céu não é, e para o céu não irá. Quem espera o céu, é do céu, e para o céu irá. Vou ver o Geraldo. Fácil. Não ponha suas esperanças nesse mundo. Porque o que há nesse mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E essas coisas passam. Eu vou até ler o versículo na íntegra para quem espera no mundo. Porque tem gente que espera, o que vai fazer? Espera aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não é salvo. Porque tudo que há no mundo, qual muitos põem a sua esperança, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que colocar suas expectativas nisso aqui, infelizmente, quebrará a cara, porque esse mundo passa. Quarto, recomendação que Paulo dá. Qual a postura que temos que ter, tendo em vista a vinda de Jesus? Primeiro, não bote suas expectativas no mundo. Terceiro, Quarto, não se apegue às coisas materiais. Verso 30. Os que choram como não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Agora a palavra vai ser dirigida para os materialistas, consumistas, capitalistas, avarentos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Henry, se você souber que você vai morrer daqui 3 semanas, para que você vai atrás de BMW? Para que você vai se apegar a essa tranqueira? Para quê? Se Jesus vai voltar e o que ele vai levar aqui é só aquilo que ele redimiu. Não se apegue a coisas materiais. O que Paulo está dizendo? Não deem valor excessivo a riquezas. Não deem valor excessivo ao dinheiro. Não deem valor excessivo a posses. Porque as coisas materiais são incompatíveis à necessidade da alma. Poxa! Não é a vida mais que a comida? Não é o corpo mais que os vestidos? Jesus está... Parafraseei. Parafraseando o que eu falei. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer e beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Porque não é a comida, não é a vida mais que a comida, e não é o corpo mais que as vestes? Qual de vós, com todos os seus cuidados, conseguirá acrescentar um covo da sua estatura? Olhai para as aves do céu, não colhem, não semeiam, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai as alimenta. Não tem de muitos mais valor que elas, homens de pouca fé. E quanto aos vestuários, por que estáis solícitos? Olhai os lírios do campo, vejam como floresce. Nem trabalham, nem tecem, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos, perguntando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois são os gentios, pagãos ímpios, que buscam todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabei que necessitais de todas elas. Antes, ao invés disso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas frugalidades que tiram o teu sono te serão acrescentadas, diz o Senhor. É só quem tem fé que crê nesses textos. Não se apegue a coisas materiais. Não viva tendo este fim. Não ponha sua confiança e alegria nisso. Ok? Coisas espirituais.
Negativa. Positiva. Ao invés disso, se apegue às coisas espirituais. 1 Timóteo 6,17. Ordene, Timóteo, aos que são ricos, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança, olha aqui, na incerteza das riquezas, apego às coisas terrenas. Ao invés disso, ponha sua confiança em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Você lembra da parábola da avareza? Um homem fazendeiro rico tem uma grande colheita, faz celeiros, e a colheita dele abunda, ele enche os celeiros. Ele diz assim, a hora que vê todos aqueles celeiros, isso. Ele diz, não tendo onde colocar mais a sua colheita, disse, o que farei? Já sei, derribarei esses celeiros e construirei outros maiores, e direi, alma minha, goza farta, pois tem muitos bens e muitas riquezas. Então vem Jesus e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco! É louco! Jesus chama louco o que se ajunta só nessa terra. É louco! É a parábola da avareza. Ele está dizendo, é loucura, porque essa noite, o que é isso? Brevidade. Essa noite, o que é isso? Morte súbita. Essa noite, o que é isso? Eu voltarei. Então perguntarei para você, Edgar, para você, Renan, para você, Gilmar, essa noite pedirei a tua alma. O que tens preparado? Ou seja, você ajuntou tudo isso em toda a sua vida? E para quem será? Para quem se ajuntou? Ou seja, para quem você viveu? Onde você empregou sua fé, seu esforço, seu tempo, seu dinheiro? Aí virá ele, que quem vem com a foice, não é a morte não, ele, louco, tirarei tua vida, louco, a respiração te será tirada, louco, a alma se separar do corpo, então você dará contas, pelo que viveu, para que viveu, para quem viveu, ajuntou, ajuntei, para quem você ajuntou, meu Deus do céu. 1 Timóteo 6,6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso aqui é um tapa na cara dos avarentos. O que Paulo está dizendo aqui? A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. A verdadeira riqueza é ser piedoso. É ser santo. Lucas, pintor, se você sabe que Jesus vai voltar daqui a alguns meses, você vai atrás de dinheiro? Não, vai atrás de pureza, santidade. Nós fazemos parte de uma igreja imunda. A igreja cristã atual, ela é imunda. Está cheio de pecado no seio. Ela é profana, ela é suja, ela é imunda. Ela não está em dia com seus papéis. Ela não está em dia com o seu nome. Não está em dia com a sua pureza sexual. E ela está amontoando juízo para o dia da ira. Aquele que tem nele essa esperança purifica a si mesmo como ele é puro. Quem sabe que Jesus está à porta, trabalha para santificação. Você não tem ideia o que é os bastidores da igreja. Você não tem ideia. Quinto, agora prevendo que a Assembleia Corintiana vai gemer. Imagina, os coríntios estão lendo isso aqui. Olha isso aqui, dá uma olhada isso aqui, ó. É assim, nos bastidores. Dá uma olhada aqui que esse Paulo escreveu aqui, vem cá. Dá uma olhada isso aqui. É igual vai acontecer hoje, a hora que entrar alguns no carro. Você concordou com o que aquele homem pregou? Vai falar aquele homem. Você concordou com o que aquele homem pregou?
É porque eu não concordei. Assembleia Corintiana, Assembleia é igreja. Corintiana porque é Corinto, não tem nada a ver com... Assembleia Corintiana. Então quer dizer que eu não posso fazer nada? Que sentido tem a vida então, se for vivida assim? Então eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de viver, eu não vou fazer mais nada, porque acabou com tudo. Não foi isso que Paulo falou, e não foi isso que eu falei. Não coloque palavras na minha boca. Ninguém disse aqui que é para deixar de fazer tudo. Quem já está inferindo isso é carnal. Quer dizer que eu não posso mais trabalhar? Ninguém disse que você não pode trabalhar. Quer dizer que eu não posso ter as coisas? Ninguém disse que você não pode ter as coisas. Quer dizer que eu não posso mais ver? Ninguém disse isso. Só mentes carnais pensarão isso. Você reparou no advérbio como? O advérbio como. Paulo não falou, não comprem, não se alegrem, não casem, não vivam. Paulo usou o advérbio como, que indica causa. Eu tenho dinheiro, mas vivo como se não tivesse. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho, eu posso ter, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não o uso exageradamente, prodigamente, mundanamente. Eu tenho empresa, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não gasto todo o meu tempo enfiado no trabalho. É isso. Eu tenho bens, posses, mas vivo como se não tivesse. Ou seja, não coloco o meu coração nisso. É o que Paulo está dizendo, ênfases. São ênfases. Não dei ênfases nessas coisas. É isso que ele está dizendo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Estou encerrando agora. Por fim, Paulo apresenta duas razões finais para fortalecer o argumento que os crentes devem viver assim. Duas razões para fortalecer. Vocês têm que viver assim. Duas razões. Primeiro, silêncio, meninos. Primeiro, Paulo resume toda a narrativa com relação à conduta dos coríntios quanto ao fim no verso 31. Ele diz assim: e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. Agora Paulo vai resumir todos os 5 tópicos que eu disse até agora. Ok? Qual que é a ideia dele? A postura que eles devem ter diante das condições: morte, brevidade e fim. E Paulo resume tudo como? Olha só, olha o que Paulo está dizendo. O verso 31, não se apeguem a nada desse mundo, não se enamorem a nada desse mundo, não fixem seus olhos nesse mundo, não se envolvam com esse mundo, não se infiltrem, se integrem, se submerjam a esse mundo. Meu Deus, será que é difícil? Isso era beabá cristão há 40, 50, 60, 70 anos atrás. Não se apegue nesse mundo. Por quê? E ele dá as razões, e essa resposta envolve tudo que foi pregado até agora. Porque a aparência desse mundo passa, verso 31. Paulo dá razões lógicas. Porque eu devo viver como eu preguei? Porque tudo isso é passageiro. Porque essas coisas se desfarão, porque essas coisas virão cinza, rugas, virarão pó, porque essas coisas não têm valor eterno, porque essa vida terrena não é o fim último de nossa vida. Por favor, irmãos, a aparência desse mundo passa, velhice, doença, cansaço, incêndio, ferrugem, tudo passa, a traça corrói, a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, escava, o tempo fica no tempo, no esquecimento,
tudo se desfaz, é tudo momentâneo, é tudo passageiro. Essas coisas pelas quais muitos lutam, muitos se esforçam, muitos choram, muitos relutam, muitos esperneiam, não são mais do que figuras, espantalhos, sombras, silhuetas, que perecerão, que acabarão, que não têm valor eterno. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Já não passou? O mundo que você jogava futebol na rua com dois chinelos havaianos é o mesmo de hoje? A programação que você assistiu? A calça masculina que você usa hoje é a mesma do seu pai? Esse mundo passa. As coisas que nós amávamos 20 anos atrás, amamos hoje. As coisas que tinham valor 70 anos, têm hoje. As coisas que têm valor hoje, terão daqui 50. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. É tudo inútil. E Salomão, depois de escrever seus 3 livros, vai dizer, o final da vida é esse: teme a Deus e se aparta do mal. Vaidade. O primeiro argumento para reforçar é esse: tudo que você se apega aqui vai passar. Vou repetir a frase de Charles Studi: uma vida só, e logo passará. E somente o que for feito por Cristo permanecerá. Último argumento: por que temos que viver assim? Por causa do momento atual que a nossa sociedade atravessa. Verso 26, lê aí. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Uma das razões de Paulo ter dado essas ordens era em razão da condição da sociedade na época. Perseguição dos judeus, perseguição sobre Nero, prisões, martírios, fuga, isolamento. Aí Paulo está dizendo, por causa da condição da sociedade romana, grega, vocês têm que viver dessa forma. Segunda razão porque eu estou pedindo para vocês viverem assim. Por causa da condição que a nossa sociedade atravessa, nós estamos a um fio de uma guerra civil. Estamos a um fio de uma ditadura ser instalada, e os direitos serem caçados. Vai haver cárcere, vai haver perseguição, vai haver desemprego, vai haver inflação, vai haver fome. Não é tempo para perder, não é hora de perder tempo com coisas estúpidas. Se a igreja não for treinada agora, ela não suportará o que está aqui, o que está por vir. E ele diz isso para a igreja de uma das 7 igrejas da Ásia: porque guardaste a palavra, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da provação que virá para tentar o mundo todo. Ou seja, aqueles que foram fiéis, aqueles que sujeitaram a Deus, aqueles que viveram segundo esses princípios, eles atravessarão o que está por vir. Como é que você pode pensar em glutonaria, em benesses? Seus familiares estão morrendo na cachaça e vão para o inferno. Seus filhos estão nas drogas, ímpios, perdidos. Estamos cheios de tormentos e iminências de perseguições. E agora é hora de comprar e vender, de comer e beber. Por causa, tem uma tradução, é por causa da angustiosa situação presente. Paulo diz, essa tradução, da angustiosa. Tenho que viver assim. Estou errado, pastores? Pelo menos tem 2 comigo. 2 conta aqui, 3 conta 500. 2. Eu sei que talvez você queria ouvir
que eu orasse para Deus curar o seu caroço, para aprovar aquela carta de crédito, Ele te dar um arrepio na terceira vértebra e você sair e sentir a presença lá hoje. Arrepiei. Mas eu não fui chamado para isso. Fui chamado para te dizer a verdade. Essas coisas estão acontecendo hoje. Sedições. Um ataque contra a verdade, contra a lei. O que eu recomendo? Pai, vá para casa hoje. Reúna sua mulher e seus filhos. Faça uma reunião. Feche a sua família para balanço. Recomece daqui para frente. Se Deus falou com você, então comenta amém aqui embaixo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe ricamente.